pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito de livros que vieram pelo clube de assinaturas da Tag Inéditos e que viraram ou que vão virar filme ou série de televisão. Esse foi um pedido de uma inscrita que perguntou, na verdade, se eu conhecia todos os filmes dos livros que já foram enviados pela Tag. Ela comentou no vídeo que eu fiz sobre O Mistério de Harry Peak. E eu falei pra ela que não, mas que eu ia pesquisar e eu achei que seria interessante trazer esse conteúdo no formato de vídeo. E aí eu fui pesquisando e eu descobri que não é tão fácil encontrar esse tipo de informação assim. Primeiro que não tem muitos sites brasileiros noticiando as produções. Quando tem, são obviamente de grandes livros que ficaram muito famosos, como é o caso dos Sete Maridos de Evelyn Hugo. Essa informação vocês encontram fácil. Outras informações eu só encontrei no Deadline, que é um site americano, e meu inglês não é tão bom assim, então eu posso ter deixado passar alguma informação, posso não ter descoberto algum livro, até porque também alguns livros, quando eles vêm aqui pro Brasil, as editoras mudam o título, tá? Como é o caso de alguns aqui que vocês vão ver. Quando a produção já existe, é mais fácil de encontrar. Mas quando é só uma promessa, quando o livro ele teve os direitos comprados para a adaptação, é um pouco mais chatinho de encontrar, então eu posso deixar de passar alguma informação. Se vocês souberem de alguma coisa que eu deixei passar, deixa nos comentários. Outras duas informações a respeito do conteúdo desse vídeo. A primeira é que eu vou falar apenas de livros que eu li pela Tag. A minha assinatura começou em julho de 2019 e o Clube Tag Inéditos começou em 2018, então a gente tem alguns livros aí pra trás que eu não vou citar nesse vídeo porque eu não li e eu acabei não pesquisando sobre eles, então pode ser que tenha alguma coisa que, se vocês têm assinatura anterior à minha, vai acabar passando. E outra é que eu só vou falar dos da Tag Inéditos, não vou falar dos livros da curadoria. Então, esses livros também vão ficar de fora. Começando pelo classicão Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que foi enviado pela Tag em abril de 2019. Esse aqui eu acabei comprando por fora da minha assinatura, porque ele veio antes, né? E todo mundo tava falando muito sobre ele. E óbvio que eu queria ler, eu queria conhecer essa história e se tornou um dos meus favoritos que a Tag enviou até hoje. Eu gosto muito dessa história, gosto muito desse livro, gosto muito dos personagens aqui. E ele é uma promessa para ser adaptado para filme na Netflix. A informação é de 2022, mas até agora as informações que eu encontrei na internet são de que o livro ele tá em fase de roteiro, o filme, né, tá em fase de roteiro, que nenhum ator foi contratado, que não começaram as filmagens. Apesar de ter chego pra gente em 2019, através da Tag Inéditos em abril e depois pela editora Paralela, que é a detentora dos direitos autorais dessa história aqui, ele é um livro de 2017, então demorou 2 aninhos para que o Brasil tivesse a possibilidade de ler essa história aqui. Quem não lê inglês, né, gente? E nele a gente vai conhecer uma repórter que tem a chance de ouro de alavancar sua carreira quando uma grande artista de Hollywood decide dar finalmente uma reportagem contando mais a respeito da sua vida, dos seus amores e de tudo mais. Evelyn Hugo foi uma grande atriz de Hollywood dos anos 70, 80, se eu não estou muito enganada. E ela teve grandes altos e baixos na sua carreira, ela teve 7 maridos, e ela resolveu então no fim da sua vida dar uma reportagem e contar mais a respeito da vida dela. Só que ela escolhe uma repórter específica e ela não vai falar com ninguém mais a não ser essa repórter. E todo mundo fica assim um pouco ansioso porque é uma garota jovem na carreira. É uma garota que ninguém sabe por que está sendo escolhida, já que ela não tem grandes reportagens, ela não é um grande nome ali no jornalismo. E aí a gente vai acompanhar ela conhecendo a Evelyn e sabendo o motivo do porquê que ela foi escolhida e também sabendo mais a respeito da história de vida dessa atriz. Como eu falei, ele é a publicação da editora Paralela e ele conta com a tradução do Alexandre Boyd. O primeiro livro que eu recebi do Clube de Assinaturas Tag Inédito, o meu primeiro mês de assinatura foi julho de 2019 e foi o livro Apenas um Olhar do Harlan Coben. Foi meu primeiro contato com o autor, eu gostei muito dessa história, gostei muito da escrita do autor, acabei nunca mais lendo mais nada dele, mas enfim, gostei bastante. E ele é publicação da editora Arqueiro no mesmo ano de 2019 e ele conta com a tradução do
Ricardo Quintana. E pelo que eu pesquisei na internet, ele virou série para televisão sim. Ele foi adaptado para uma minissérie francesa com 6 episódios, que foi exibida em 2017 por um canal chamado RTS 1. Para quem já conhece os livros do Harlan Coben, sabe que ele escreve thrillers, investigação, policial. E esse aqui não é diferente. Aqui a gente vai acompanhar a Eva. Ela acaba encontrando uma foto antiga do seu marido. E a partir daquela foto, diversas coisas vão acontecer e o seu mundo vai virar de cabeça para baixo. De repente, ele desaparece após ela encontrar essa foto. E a Eva vai precisar mover mundos e fundos para encontrar ele e descobrir a verdade. Mais um livro que veio pelo Clube de Assinaturas da Tag Inéditos e que tem filme que já está disponível para assistir é A Seca, da Jenny Harper. Vocês encontram o filme Segredos do Passado disponível no Prime, então não é A Seca, é Segredos do Passado. O título do filme acabou sendo alterado, mas é exatamente a mesma história, né, a adaptação desse livro. E ele é um livro que veio pelo clube em agosto de 2019, e ele foi publicado pela editora Morro Branco no mesmo ano, só que lá fora ele é uma publicação de 2017. E nele a gente vai acompanhar o Aaron. O Aaron, ele é um investigador, um policial, que acaba retornando para sua cidade natal para o enterro do seu melhor amigo. Supostamente, esse melhor amigo ele teria matado a sua esposa, o seu filho pequeno e se matado depois. Mas o Aaron acha isso meio improvável, isso não fazia muito parte do perfil desse amigo dele e ele vai precisar investigar o que realmente aconteceu naquela casa e o que realmente aconteceu com aquela família. E obviamente que isso vai mexer em segredos do passado que ele gostaria de ter esquecido. Nascido do Crime, do Trevor Noah é um livro que veio pelo Clube da Tag Inéditos em janeiro de 2020 e foi publicado pela editora Verus no mesmo ano, só que em agosto, e ele conta com a tradução da Fernanda Castro Daniel. Esse é um livro que teve a publicação original em 2016, então tem uma distância maior aí da publicação lá fora para ele poder vir aqui pra gente, né, traduzido pra gente poder ler. E eu encontrei uma informação a respeito da adaptação dessa história aqui de 2018, falando que a atriz Lupita faria a mãe do comediante e que o Lais Tommy foi contratado para dirigir o filme e que será produzido pela Paramount. Eu não encontrei nenhuma outra informação, já faz um bom tempo que essa informação existe, né? Ela é de 2018. Nascido do Crime é uma autobiografia, ou seja, o Trevor Noah vai contar a sua própria história de vida. Ele mesmo vai contar o que aconteceu durante a infância e a adolescência dele. É uma história que narra ali, pelo que eu lembro, dos 6 anos de vida, mais ou menos, que ele se recorda. Ele acho que fala até um pouco antes disso, mas assim, lembranças dos seus familiares, se eu não tô muito enganada. Até mais ou menos o momento em que ele decide sair pro mundo e seguir a carreira de comediante extremamente famoso que ele tem hoje, né? E o Trevor, ele nasceu no continente africano em uma época em que ainda existia aquela lei de segregação racial, a Apartheid. E é nascido do crime por quê? Porque a sua mãe era negra e o seu pai era branco. E essa lei de segregação racial, ela impedia, ela não permitia, ela proibia que negros e brancos tivessem relacionamentos amorosos, que se casassem e tudo mais. Não era permitido que eles se relacionassem. Então, por isso é o título. Aqui ele vai falar muito sobre racismo, ele vai falar muito sobre como os brancos e os negros se tratavam naquela época, como foi difícil a sua infância, a sua adolescência, o que ele precisou fazer para sair das ruas, os seus amigos que acabaram caindo nas drogas, no tráfico e tudo mais. E ele conta tudo isso, é uma história muito pesada, é uma história muito triste, mas ele traz uma leveza muito grande para a história por causa de ser quem ele é. Há alguns momentos em que ele até chega a tirar um pouco de sarro da própria desgraça, vamos dizer assim, sabe? É uma história que eu amei ler, foi a primeira, na verdade, biografia que eu li na minha vida, e depois eu li uma outra que veio pela Tag e que eu curti muito fazer a leitura e super indico pra todo mundo. Escola de Contos Eróticos, da Bali Kaur Jaswal. Provavelmente eu tô pronunciando o nome da autora errado, mas é esse aqui, ó.
É um livro que veio pela tag Inéditos em fevereiro de 2020 e ele foi lançado pela editora Planeta só em 2021, porque a gente já tava ali na pandemia. Muitas editoras acabaram pausando suas publicações durante essa época, né? Então teve uma boa distância aí. Eu lembro que eu falava muito desse livro aqui e ninguém encontrava pra comprar, porque realmente a editora Planeta ainda não tinha lançado. E ele conta com a tradução da Flávia Souto Maior. E, inclusive, ele tá disponível no Kindle Unlimited, tá? Então já fica aqui a dica pra vocês. Eu também vou deixar o link dele aqui embaixo pra vocês aproveitarem e lerem dentro da assinatura de vocês, né? Pra quem assina o Kindle. E a publicação original dele é de 2017, então é mais um livro aí que teve uma grande distância entre a publicação original e para chegar aqui no Brasil pra gente. Isso normalmente acontece bastante, né? Eu encontrei uma notícia de 2022 que diz que os direitos foram adquiridos por uma produtora chamada Ridley Scott, mas só, tá? Não encontrei mais nenhuma informação a respeito da adaptação desse livro aqui. Mas, assim, gente, é um livro que vale muito a pena ficar de olho, tá? E vale a pena ler, vale a pena ficar de olho na adaptação, caso ela realmente saia, porque é uma história muito, muito legal. Nele, a gente vai conhecer a Nikki. A Nikki, ela é filha de imigrantes indianos e ela vive em Londres. E ela tá, durante muito tempo, ela tá afastada da comunidade, porque ela não aceita algumas regras bastante conservadoras e machistas impostas pela religião, né, pela cultura indiana. Só que ela acaba ficando desempregada e a única oportunidade que surge para ela é de professora de escrita para mulheres no centro comunitário. E quando ela chega lá, ela percebe que as coisas não eram bem assim. E ela percebe que aquelas mulheres vão precisar aprender inglês primeiro para depois conseguir escrever uma carta e tudo mais. E conforme ela vai se aproximando dessas mulheres, ela vai conseguindo conquistar a confiança dessas mulheres, ela descobre que as mulheres escrevem contos eróticos. E assim, tem cenas muito divertidas. É um livro que vai falar bastante sobre a sexualidade da mulher. Ele fala também sobre feminicídio, porque tem um caso aqui de uma garota que foi assassinada e isso foi um pouco encoberto pela comunidade. Ele fala sobre misoginia, ele fala sobre casamento e, como eu falei, tem cenas extremamente divertidas nessa história. Minha Adorável Esposa, da Samantha Downing. Tem uma notícia falando que a Amazon teria comprado os direitos de adaptação desse livro aqui, que inclusive a produtora seria a Nicole Kidman, mas não tem mais nenhuma informação sobre adaptação para esse livro aqui. Inclusive, é bem difícil vocês encontrarem esse livro aqui para ler aqui no Brasil. Ele saiu só através da tag Inéditos. A editora Dublinense, que é a detentora dos direitos autorais, nunca publicou ele e ele veio pela tag em junho de 2020 e lá fora ele foi publicado em 2019. Ele não é um livro que eu gostei tanto assim da leitura. Eu vou deixar pra vocês, na verdade todos os livros que eu tô falando aqui pra vocês, gente, eles têm vídeo resenha aqui no canal, tá? Vai estar tudo listado aqui embaixo na descrição do vídeo, porque não vai caber tudo aqui em cards, então nem vou deixar em cards pra vocês. Caso vocês queiram saber um pouquinho mais a respeito da história ou como é que foi a minha impressão da leitura na época em que eu li, então eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Esse aqui foi um livro que eu não gostei tanto assim. A história tava indo muito bem até chegar no final, eu achei o final meio esquisito. Nele a gente vai conhecer um casal que tem 2 filhos e eles aparentemente levam uma vida normal. Ele, eu não lembro muito bem o que faz, mas ela é vendedora de casas, né? Aquelas pessoas que vão de casa em casa, mostrar a casa para as pessoas que querem comprar e tal. E eles têm um hobby peculiar. Eles assassinam mulheres nas horas vagas. Ela escolhe as vítimas, ela vai pesquisar sobre as vítimas nas redes sociais e ele se aproxima, ele engana as mulheres e leva as mulheres então para o esconderijo e os dois acabam matando as mulheres. Eles fazem isso como um hobby, que nem eu falei pra vocês, de vez em quando e tal, mas as coisas começam a se complicar como quando uma dessas mulheres é encontrada em um lugar que não foi onde ele deixou e ele começa a desconfiar que a mulher tá fazendo coisas além do que eles tinham combinado, que ela talvez seja um pouquinho mais
sombria do que ele imaginava, que talvez ela não seja exatamente aquela pessoa com qual ele acreditou que ele estava, que ele havia casado. Querido Edward, Jean Napolitano, foi um livro muito querido pelos assinantes da Tag Inéditos e já tem adaptação disponível para assistir, inclusive uma adaptação recente, bem recente, e que pelo que eu pesquisei aí tá agradando muita gente. Ele tem a série e tá disponível para assistir no App TV. Esse aqui é um livro que veio em 2020 pra gente, em agosto de 2020, e saiu pela editora Paralela no mesmo ano, em dezembro. E ele conta com a tradução da Lígia Azevedo. E aqui a gente vai conhecer e acompanhar o Edward, um garotinho de 12 anos, se eu não tô muito enganada, que foi o único sobrevivente de um acidente aéreo. Um avião caiu e ele foi o único sobrevivente. Mais de 180 pessoas faleceram, morreram nesse acidente. E o que acontece é que ele vai ser acolhido, então, pela tia, acho que é a irmã da mãe dele, se eu não tô muito enganada. E ele vai precisar se adaptar naquela nova cidade, naquela nova escola. E ele vai perceber que ele começou a ser visto como uma espécie de milagreiro ali, sabe? As pessoas estão tratando ele de uma maneira diferente, ele não quer aquilo, vai passar por todo esse dilema. Mas chega um momento que ele descobre que as pessoas estão escrevendo cartas pra ele. Essa aqui é uma história que vai falar muito sobre descobrimento e pertencimento, porque ele é uma criança que acabou perdendo o chão, perdendo o mundo, perdeu os pais, perdeu os irmãos, ele precisa se encontrar, ele precisa entender o sentido da vida, ele precisa saber porque ele foi o único que sobreviveu. E através dessas cartas que as pessoas vão escrevendo pra ele, vão contando a respeito dos seus familiares que estavam naquele voo com ele, ele vai, então, caminhando, né, esses passos nesse caminho e descobrindo um pouco mais a respeito de si mesmo. Disponível para assistir na HBO Max e já conta com 2 temporadas. O Jardim de Bronze, do Gustavo Malajovic, foi enviado pela Tag Inéditos pra gente em fevereiro de 2021. Porém, contudo, todavia, a editora Globo, que seria a detentora dos direitos autorais desse livro aqui no Brasil, nunca publicou o livro, nunca fez a sua edição comercial dele aqui. Eu confesso que eu não entrei em contato com as editoras, tá, gente? Nem com a Globo, nem com a Dublimense, para saber se os livros iriam sair. Como os livros nunca saíram já tem um bom tempo, talvez tenham desistido, talvez estejam esperando um momento mais propício para a publicação desses livros aqui. O Jardim de Bronze conta com a tradução da Aline Canejo. Lá fora, ele foi publicado inicialmente em 2012, tá? Ele é um livro argentino, Gustavo Malajovic é um autor argentino, mas pelo que eu vi, as duas temporadas contam a respeito do livro e um pouco além, o que teria acontecido depois do que aconteceu aqui na história. E assim, tem um pouco de misoginia nesse livro, tem um pouco de preconceito contra imigrantes de outros países, tem uns personagens bem babacas aqui e tem uma romantização de incesto que eu não curti. Tava indo muito bem até uns 3/4 do livro. Daí quando as coisas começam a acontecer e a gente começa a descobrir os motivos por trás do desaparecimento da garotinha, eu achei um pouco complicado. No início desse livro aqui, a gente vai ver que uma menininha acabou desaparecendo. O seu pai e sua mãe ficam loucos atrás dela. Eles não aceitam o que a polícia tá falando, eles não aceitam que a polícia tenha desistido de procurar a garota. Só que as coisas começam a se complicar muito quando a mãe da menininha acaba subindo na janela do seu apartamento e se jogando. Ela acaba cometendo suicídio. O pai fica muito perdido, ele não sabe o que tá acontecendo, ele não sabe por que a mãe fez isso, ele só desconfia que ela sabe mais do que ela tá contando, e aí ele segue essa linha de investigação. E ele vai atrás de um investigador particular pra ajudar ele, e esse investigador particular é um baita de um babaca, é um baita de um idiota, mas enfim, ele ajuda e as coisas começam a se desenrolar. Esse que foi o problema, foi o momento em que as coisas começaram a se desenrolar. Mas até então o livro ele tem um ritmo bastante interessante, ele tem uma escrita bastante interessante, eu tava curtindo
bastante como é um livro de 2012, a gente dá ali uma relevada em algumas coisas, né? A gente aponta, mas a gente releva, como é o caso do preconceito contra imigrantes, que eu comentei. Mas o final cagou pra mim, eu não consegui aceitar aquele final. Longo e Claro Rio, da Liz Murrow, teve os direitos adquiridos. Essa foi a única informação que eu consegui encontrar nessa internet de Deus. Não consegui encontrar mais nenhuma informação. Teve os direitos adquiridos. E esse aqui foi um dos meus favoritos também, que foi enviado pela Tag. Ele é um thriller com drama familiar. Eu gostei muito de ler. A Tag enviou ele pra gente em fevereiro de 2021 e a editora Trama só disponibilizou em agosto do mesmo ano. Ele conta com a tradução da Fernanda Abreu, e nele a gente vai acompanhar uma policial que está investigando não apenas assassinatos, um serial killer que estaria matando garotas de programa, como também o desaparecimento da sua irmã. E ela tá com muito medo que a irmã seja uma das vítimas desse homem, porque a irmã ela estava se prostituindo para poder ter dinheiro e manter o vício em entorpecentes e em cocaína, que ela acabou se afundando quando elas eram adolescentes. Essa policial tem uma filha pequena, então a gente vai acompanhar bastante da dinâmica entre a sua vida profissional e a sua vida de mãe, o quanto ela cuida e como ela ama essa menina. E o sol resolveu aparecer e atrapalhar um pouco o vídeo, gente. Pois é, deixa eu dar uma fechadinha na cortina. Voltei. E na busca pela sua irmã, ela também vai precisar lidar com a sua avó, que foi a pessoa que criou ela, porque a mãe acabou falecendo por causa de entorpecentes, por causa de drogas. E ela vai precisar também se aproximar da família, porque as pessoas ali consideram ela como uma traidora, uma vez que ela entrou pra polícia. A história se passa em um bairro bastante barra pesada ali da Filadélfia, um bairro qual a autora chegou a morar para poder estudar mais e para poder escrever essa história. É um livro, assim, fenomenal, é um livro que eu gostei muito da leitura e eu super indico. Somos Todos Adultos aqui, da Emma Straub, acho que assim que pronuncia. Eu amo essa capa, eu acho essa capa muito linda. Foi um livro que veio pela Tag pra gente em junho de 2021 e foi lançado em outubro do mesmo ano pela HarperCollins. Ele conta com a tradução da Camila von Volterfer, acho que é assim que pronuncia o nome da tradutora. E ele é uma publicação inicial, né, original, de 2020, então tem um tempo menor aí do que os outros livros. Eu encontrei uma notícia de 2020 falando que o livro ia ser adaptado para a série de TV. Nele, a gente vai conhecer a Astrid, uma mulher de 68 anos, que é viúva e que tá namorando a sua cabeleireira. Cabeleireira Leila. Depois de certa idade, ela resolveu que ela não vai guardar mais as coisas da vida. Ela vai contar para os filhos que ela é uma mulher bissexual, que apesar de ter amado muito o pai deles, né, agora ela tem um novo amor, que ela tá completamente apaixonada por essa mulher. E tudo isso acontece, ela decide virar a sua vida de cabeça para baixo, porque uma vizinha acaba sendo atropelada e morre diante dela. E assim, por milésimos poderia ter sido ela. E esse aqui, novamente, é um drama familiar que a gente vai acompanhar o desenrolar dessa família. Esse é um livro que eu esperava gostar muito, mas que me decepcionou em alguns pontos. A Astrid, ela tem 3 filhos, um deles, ele é bastante, assim, conservador, ele tem filhos, ele tem um casamento bom, mas ele não se trata muito bem com a mãe, é o mais velho, foi colocado muita expectativa em cima dele. Teve algumas situações com ele quando ele era adolescente que a Astrid se arrepende muito, ela tá tentando se aproximar dele de novo, e a gente vai ver isso no decorrer da história. Tem um mais novo que é vida boa, assim, gosta de uma maconha, tentou ser ator de cinema, era um homem muito bonito, que todo mundo caía matando em cima por causa da beleza. É casado, tem uma filha adolescente que vai passar um tempo com a Astrid, então a gente vai ver a relação dela com essa neta adolescente também. E ela tem uma filha, que é a filha do meio, se eu não tô muito enganada, que decide ser mãe solteira. Ela decide que ela não quer um marido, que ela quer um filho, mas ela não quer um marido. E ela tá pra contar isso pra mãe, ela acha que a mãe não vai aceitar, porque a Astrid sempre foi uma mulher muito rígida com eles. E assim, eu confesso que foi um pouco isso que me decepcionou. Essa mulher que queria ser mãe solteira, eu esperava um pouco mais de maturidade dela. Ela acaba, em alguns pontos, sendo mais imatura do que a adolescente, do que a neta adolescente, a sobrinha adolescente, na verdade, né?
Mas assim, do restante eu gostei bastante da leitura, só esse ponto que acabou me incomodando um pouco. Pelo que eu tava pesquisando, assim, é muito comum livros que ficam um pouquinho mais famosos, que são bem comentados, que entram ali na lista do New York Times, terem os seus direitos vendidos para alguma produtora de cinema ou mesmo de televisão, né? Algum streamer. Então, muitos livros têm a notícia de que teve os direitos comprados, de que vai virar filme, de que vai virar série, mas não necessariamente isso vai acontecer. E esse também é o caso de A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, que veio pra gente em julho de 2021 e ele foi publicado em setembro pela editora Bertrand e ele conta com a tradução da Adriana Fidalgo. Ele é uma publicação de 2020 lá nos Estados Unidos e eu encontrei uma informação de 2020 mesmo, que ele teria tido os direitos vendidos e seria adaptado. Se você ainda não conhece do que fala a Biblioteca da Meia-Noite, porque é um livro muito hypado, que muita gente leu, mesmo antes de ser publicado aqui no Brasil, né, porque ele foi ganhador de um prêmio do Goodreads, ele vai contar a respeito da Nora, uma mulher de 35 anos que tenta cometer suicídio. E durante esse processo, ela acaba indo parar em uma biblioteca mágica, um lugar onde todos os livros ali contam um pedaço da sua vida. O que acontece é que a Nora se arrepende muito de várias decisões que ela tomou durante a sua vida e ela acha que ela poderia ter tomado uma decisão diferente e ela vai viver essas decisões diferentes que ela tomou. Então, em um momento da vida dela, se ela decidiu comprar um apartamento, dando um exemplo aqui, tá, gente? Se ela decidiu comprar um apartamento e não uma casa, ela vai ver o que teria acontecido na sua vida se ela tivesse comprado a casa. Se ela decidiu tomar um suco de laranja e não um café, ela vai ver o que ela teria tomado e a gente vai acompanhar todas essas decisões da vida dela que ela tomou até o momento em que ela decide se realmente vale a pena continuar viva ou não. Em agosto de 2021, a TAG enviou para nós Os 100 Anos de Leni e Margot, livro que só foi disponibilizado pela editora Planeta em maio de 2022. E ele conta com a tradução da Flávia Souto Maior. Eu encontrei uma notícia falando que o livro estava prestes a virar filme, e a produtora seria a Columbia Pictures e seria distribuído pela Sony. Mas também foi a única informação que eu encontrei. Não sei se depois disso teve alguma outra informação. E essa foi uma notícia de maio de 2022. Mas esse aqui é mais um drama que a gente vai acompanhar a Leni, uma jovem adolescente que está internada num hospital. E ela tem uma doença terminal. Não é dito muito sobre essa doença, não é explicado exatamente o que é essa doença. Só que ela tá internada e que todo mundo sabe que ela vai morrer ali, ela tá para aproveitar os últimos dias da sua vida de uma maneira mais confortável e sem dor. Inclusive, ela já até dispensou os pais, ela não quer que os pais vão visitar ela quer que os pais sigam com a vida deles, porque ela sabe que ela não tem muito tempo. Mas ela quer aproveitar esse tempo de alguma forma. E é quando abrem uma ala de pintura ali para ensinar a pintar que ela conhece a Margot. E ela percebe que juntas, a idade dela e da Margot, que é uma senhora já, dá 100 anos no total e elas decidem pintar, elas decidem retratar momentos importantes da sua vida, da vida das duas. Então elas vão pintando esses momentos importantes. A Margot tá internada ali por um problema no coração, ela tá passando por um tratamento. E assim, as duas são muito fofas juntos, as duas são uma graça junto. E a Leni é uma personagem muito espirituosa, apesar de tudo, é uma personagem muito espirituosa. E ela vai atazanar a vida do padre da capela daquele hospital até ela não poder mais. Encontrei uma notícia de 2020 dizendo que a atriz Freida Pinto iria produzir e estrelar o livro através da produtora Miramax. E eu tô falando do livro A Pintora de Rena, um dos meus queridinhos também. A autora é a Alka Jose, esse é um livro que saiu pela editora Verus e ele conta com a tradução da Cecília Camargo Bartolotti. Mas não entrem nessa leitura achando que é um livro único, porque não é. São 3 livros e a gente tem os 2 primeiros publicados aqui no Brasil por enquanto. A Pintora de Rena
E o Guardião de Jupur, dos Segredos de Jupur também, que eu vou deixar a capinha aqui pra vocês. Eu tenho, mas eu tô com preguiça de pegar ali na estante. Essa aqui é a edição da Tag, e é um livro que eu amo de paixão. É uma ficção histórica com drama, que vai contar a história da Lakshmi. Ela é uma mulher que acabou saindo fugida do seu casamento e foi pra cidade grande para tentar a vida e conquistar a sua independência, tanto emocional quanto financeira. Ela trabalha como pintora de rena, fazendo essa pintura então para outras mulheres da sociedade. Esse é um livro que ele se passa em 1955, logo após a Índia conquistar a sua independência. Então, é importante vocês entenderem que é um livro que vai retratar também uma cultura bastante conservadora e misógina, que tem bastante preconceito com castas da cultura indiana ali. Tem alguns momentos em que a personagem ela sofre algum preconceito porque ela faz rena nos pés das mulheres, e isso só seria feito por pessoas de castas menores e tudo mais. E o que acontece? Ela tá ali, ela tá ralando, ela tá batalhando, ela tá lutando, ela faz uns quitutes maravilhosos, ela conversa com as mulheres, a sua rena é a mais fina, a mais delicada, a mais bem desenhada dali do momento. Ela é uma profissional bem requisitada e ela tá construindo a sua casa, ela tá tentando conquistar a independência para poder trazer os seus pais para morar com ela, pais esses que ela não vê desde que ela abandonou o casamento, né? Ela acabou sendo vista como um desaforo ali para eles, né? Porque mulher abandonar o casamento, imagina, só porque você tá apanhando do seu marido, imagina. Só que de repente esse ex-marido chega para ela com a notícia de que os pais faleceram, e não só isso, como ela tem alguém que vai depender dela agora, a sua irmã mais nova e adolescente. Ele deixa as duas ali, vai embora, né, enfim, e ela precisa lidar agora com uma adolescente bastante impulsiva e também trabalhar para sustentar as duas. É um livro que eu amei ler, ele veio pela Tag pra gente em janeiro de 2022 e ele saiu pela Editora Veros no mesmo ano, só que no mês de maio. E lá fora ele estava disponível desde 2020. E como eu falei pra vocês, já são 3 livrinhos aí. A editora já trouxe a continuação, o livro 2. Eu acredito que o livro 3 deve estar vindo porque é lançamento recente. Mas é um livro muito bem falado, muito bem comentado, então acredito que vai chegar logo. Um dos queridinhos do TikTok, porque eu não sei, porque eu não gostei dessa leitura. E eu tô falando de A Pequena Loja de Venenos, da Sarah Penner. Ele veio pra gente em maio de 2022 e em agosto do mesmo ano ele foi publicado pela HarperCollins e ele conta com a tradução da Isabela Pacheco. Lá fora ele foi publicado em 2021 e o título dele é diferente, tá, gente? O título dele é... Oh, meu Deus! Eu tô olhando meu roteiro aqui, o negócio virou e eu simplesmente perdi tudo que eu tava fazendo. É The Lost Apothecary, que é alguma coisa como A Boticária Perdida, alguma coisa assim, traduzido no pé da letra, minha tradução é horrível. No Deadline é dito que o livro deve ser adaptado pela Fox e que vai ser uma série dramática. A notícia é de 2021, o mesmo ano do lançamento, e fora isso eu não encontrei mais nenhuma informação. Como eu falei pra vocês, eu não gostei tanto da leitura assim. Ele é um livro que ele tem 2 linhas temporais. Ele tem a linha temporal de Londres de 1791, onde a gente vai acompanhar a Nella, que seria essa boticária perdida. E a gente tem a Londres atual, onde a gente vai acompanhar uma outra personagem que tá ali, porque ela acabou descobrindo que seu marido traía ela e ela resolveu fazer a viagem de aniversário de casamento sozinha. Ela acaba fazendo um passeio dentro de Londres que leva ela a entrar num rio ali muito conhecido e ela acaba encontrando uma garrafa que tem um símbolo e ela teima que ela vai descobrir mais sobre essa garrafa. E nas pesquisas dela, ela vai lendo reportagens antigas, ela vai procurando aquele símbolo de outras formas, em outros momentos ali. E ela conta com a ajuda de uma outra pessoa também, que é historiadora, e as duas juntas vão pesquisando mais a respeito dessa garrafa, da história dessa garrafa. Em contrapartida, a gente vai sabendo o que é essa garrafa, porque a gente vai acompanhando a Nella no ano de 1791 e a gente vai sabendo qual era a profissão dela. Ela era uma boticária que, após ser traída pelo amor da sua vida, ela decide dedicar a sua vida a matar homens envenenados. As mulheres procuram ela em grande parte para se livrar de homens que estão sendo empecilhos em sua vida,
Seja um pai, seja um tio, seja um marido, seja um patrão, a Nella ela faz esses venenos para que essas mulheres matem esses homens. As coisas começam a complicar muito quando uma adolescente bate na porta da Nella e pede um veneno específico para sua patroa. Só que as coisas acabam saindo um pouco do controle, a Nella acaba se apegando muito a essa adolescente, acaba ensinando um pouco para ela. E as duas acabam ali se aproximando bastante e um sentimento de carinho, um sentimento maternal de carinho acaba crescendo muito na Nella e a menina acaba dependendo muito dela. As coisas começam a complicar muito também nos dias atuais, porque o marido daquela mulher que estava em Londres acaba indo pra lá, as coisas acabam se complicando e basicamente essa é a história. Pra fechar, pra encerrar esse vídeo, finalmente, temos então O Mistério de Harry Peak, que foi o livro, que foi o vídeo que acabou trazendo tudo isso à tona. Esse livro aqui foi o livro que veio pela tag em novembro de 2022 e ele foi publicado posteriormente no mesmo ano pela editora LPM e ele conta com a tradução da Júlia Rosa de Simões. Lá fora, ele é um livro que foi publicado em 2018 em francês. O autor, ele é francês, é David Fourquinos, acho que é assim que pronuncia o nome do autor. E ele foi adaptado para o cinema em 2018 mesmo. É uma comédia romântica que eu já comentei com vocês. Eu fiz um vídeo exclusivo sobre esse livro aqui, fazendo um livro versus filmes. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês e também aqui na descrição do vídeo para vocês conferirem. O livro, ele tem mais um tom de investigação, realmente, enquanto o filme foi transformado em uma comédia romântica. O tom dos dois é bem diferente. Mas o que acontece aqui é que uma editora, chefe jovem de uma editora, acaba encontrando um manuscrito em uma biblioteca que tem uma área toda destinada a guardar livros que foram rejeitados por editoras, livros que nunca viram a luz do dia, livros que nunca foram publicados. Ela vai conhecer essa biblioteca porque ela fica sabendo desse espaço e ela acha isso muito curioso. E ela acaba encontrando ali um diamante bruto, basicamente, um livro muito bem escrito, uma história de amor muito emocionante, e ela decide que ela vai publicar esse livro. Só que o autor, que seria o Harry Peak, ele já faleceu. Ele era um pizzaiolo ali da cidade e ela vai precisar da autorização da esposa, da viúva e também da filha. E isso acaba mexendo muito com a vida das duas, porque o livro se torna assim um grande sucesso, não apenas porque a história é muito boa, mas também pela história por trás do livro, por ter sido um livro encontrado em uma área de livros rejeitados pelas editoras. Quem teria rejeitado aquele livro tão bom daquele jeito, né? Editoras cometem erro, mas puta que eu pariu. E o livro acaba se tornando um grande best-seller. E o que acontece? Um crítico literário, já passado o seu tempo de sucesso, ele acredita que o Harry Peak não escreveu aquele negócio ali, não. Porque um simples pizzaiolo não teria capacidade de escrever aquilo, porque não foi encontrado nenhum outro escrito dele, só aquilo lá. Tipo, como que o livro de lançamento do aquele autor é um livro tão bom daquele jeito, sabe? Não, isso não é comum. Então ele vai pra essa cidadezinha pequena e ele vai começar a investigar a vida dessas pessoas pra trazer a verdade à tona, porque ele acha que essa verdade vai trazer também a sua carreira de crítico literário de volta. Há grandes diferenças entre o filme e o livro, e eu falei mais a respeito pra vocês disso no vídeo, e vocês cliquem lá pra conferir, por favor. Esse foi o vídeo de hoje. Se ficou alguma informação de fora, se vocês sabem mais a respeito de algum livro vai ser adaptado, que eu falei aqui que eu não tinha mais nenhuma informação, comenta, deixa aqui embaixo nos comentários. Isso é muito importante porque agrega informação para quem vier saber mais a respeito dessas adaptações aqui. Vou deixar todos os links das minhas pesquisas, né, que eu fiz aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês conferirem também. Vou deixar todos os detalhes do que eu pesquisei, do que eu fui atrás, para vocês conferirem caso vocês tenham vontade, ok? Espero que vocês tenham gostado, não deixem de se inscrever no canal, isso é muito importante para o canal crescer. Deixar o like no vídeo, isso é muito importante para o vídeo chegar a mais pessoas, a interação de vocês é muito importante. Comentem o que vocês acham a respeito dessas histórias, se vocês já assistiram alguma coisa que já está disponível, se vocês gostaram. Desses que eu informei pra vocês aqui, eu só assisti O Mistério de Harry Peak,
mas eu quero muito assistir o filme que veio do A Seca, que é aqueles Segredos do Passado. Então comentem se vocês já assistiram e se vocês gostaram, eu vou gostar bastante de saber. E é isso. Um beijo, até a próxima!